É isso mesmo, né? Esse princípio do temor, ele é aplicado em muitas das nossas realidades, né? Eu sou professora de música e eu falo muito isso para os meus alunos que têm problema com a timidez, né? E eles conversam comigo assim: nossa, mas eu tremo inteirinho antes de começar a tocar, já me dá um nervosismo. E eu falo para eles que esse nervosismo nunca pode passar, porque é exatamente isso, né? A gente perde o temor, a gente perde o tempero por aquilo que a gente está fazendo, né? O dia que a gente fizer sem sentir nada. Mas estar diante da palavra de Deus, com a responsabilidade de expor, com fidelidade, é um privilégio, mas, ao mesmo tempo, a própria palavra de Deus nos ensina o quanto isso é sério, o quanto isso é uma responsabilidade. Quando o pastor Bruno me convidou e eu vi o tema, me veio um temor enorme, pensar assim: Deus Pai, eu vou poder falar da tua pessoa, né? Como falar desse Deus invisível, desse Deus insondável, né? E a primeira coisa que me veio à mente é isso. Quando a gente pensa no Espírito Santo, ele é poder de Deus manifesto na igreja. Quando a gente pensa na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é a pessoa de Deus manifesta em carne para a redenção dos nossos pecados. Mas quando a gente pensa no Deus Pai, ele é o Deus invisível, né? Ele é o mistério para nós de toda a plenitude, de quem criou os céus, a terra e tudo que neles há. Amém? Então, eu queria orar mais uma vez perante a palavra do Senhor, bem breve. Senhor, que nesse momento, Pai, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor possa se revelar e se manifestar através da Santa Escritura, e que o Senhor possa, Senhor, com graça, ter misericórdia dos lábios da Tua serva e usá-los, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E amém. E falando na glória de Deus, que já é a resposta para a nossa pergunta, quem aqui sabe dizer para mim qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus, né? Sobre todas as coisas e gozá-lo para sempre, na eternidade, né? Isso é o fim básico. Isso é o motivo pelo qual todos nós temos uma vida aí de, no máximo, 100 e poucos anos, quando a gente vive muito. É para isso que uma pessoa vive, né? E essa glória, ela se reflete da seguinte maneira: de nós sermos feitos à imagem e semelhança desse Deus que precisa ser glorificado e precisa ser manifesto no mundo através de mim e de você. Amém? Né? E quando a gente pensa assim, se eu perguntar como Deus salva uma pessoa, a pessoa de Jesus, ela vem muito facilmente na nossa cabeça, ela vem muito rapidamente. Deus enviou Jesus, Jesus foi para a cruz, e ali ele pagou com seu sangue pelos nossos pecados e nos redimiu. Mas se eu perguntar assim para você, como Deus Pai manifestou essa salvação desde o princípio da história, você saberia me dizer? Fiz essa pergunta para a galera vindo no carro e foi legal a gente conversando sobre, né? E assim, Deus, ele se revelou para a humanidade desde o princípio da história através de alianças, de pactos. E para a gente começar a falar disso, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia em Gênesis 15.
A gente vai ler ali do verso 7 em diante. Amém? Todos encontraram? Gênesis, capítulo 15, a partir do verso 7. Aqui eu estou na Ara. Isso. Amém? Eu vou estar lendo. Disse-lhes mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur. Vou repetir. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, as metades umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor, e cerradas as trevas, o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Até aqui. Aqui nós vemos Deus dando algumas diretrizes sobre o que aconteceria, né? Promessas mesmo a Abraão, né? E aí, a partir do verso 17, olha o que acontece. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. E naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência eu dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Aqui os povos, né? Deus especificando. Gente, antes de eu explicar esse texto, eu queria explicar o conceito de aliança. Aliança era o que acontecia ali no Antigo Testamento para firmar acordos. E a questão da morte dos animais, ela não era só uma questão religiosa, mas ela tinha uma conotação da seguinte maneira, para vocês entenderem. Ó, você vai me dar a sua palavra tem o valor da sua própria vida. E eu vou te dar a minha palavra, e a minha palavra tem o valor da minha própria vida. Então, sabe esses animais, esse animal morto aqui, ele vai representar o que acontecer com a gente se a gente falhar no cumprimento de uma aliança. Era a maneira deles entenderem. Então, a aliança requeria sangue. A aliança requeria sangue. E é impressionante como que, quando se trata disso, sabe como que a graça de Deus é apontada desde o Antigo Testamento, desde a época do Deus Pai? Deus fala assim: olha, seu sangue não paga.
deixa que eu passo sozinho. Vocês viram o fogareiro que aconteceu aqui no verso 17? Então, Deus, Ele entende a nossa condição de não cumprimento do papel humano perante a aliança divina. E eu sei que isso é difícil de falar, né? É difícil da gente pensar nas nossas impotências, nas nossas incapacidades, mas no que diz respeito à nossa salvação, é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. É por isso que nós cremos na graça. Mas isso é o que a graça representava lá atrás. É assim que a gente entende o valor da graça de Cristo hoje, porque a gente sabe o que ela custava lá no Antigo Testamento. Um outro exemplo que eu me lembro aqui agora, de apontamento da graça de Deus, esse é muito forte. E esse talvez vocês vão se lembrar com mais facilidade. Quando, na última praga, o povo vai ser liberto do Egito, você também tem uma madeira manchada de sangue, com um cordeiro sem mácula morto, e um povo comendo pão amargo para saber que aquilo doeu. Para saber que aquilo tinha um preço. E isso aponta para Cristo. Quantos estão entendendo? Amém? Então, Deus, através de seus pactos e através da aliança, Ele sempre nos revelou a nossa dependência dEle para a salvação. Ele sempre quis que nós fôssemos redimidos, que nós fôssemos salvos. Ele tinha um plano já certo para isso. Ele tinha um plano pronto para isso. Para que as nossas falhas não nos impedissem de estarmos com Ele. Né? Para que as nossas limitações não fossem a causa de nós sermos consumidos. Né? E o que mais uma aliança me ensina? Uma aliança com Deus me ensina fidelidade. Né? A palavra de Deus diz que Deus é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Né? E a fidelidade do Senhor está em cumprir com a aliança dele. Eu falei da aliança com Abraão. Nós vemos a fidelidade de Deus na aliança dele também com Noé, trazendo um plano de salvação ali para todo um povo, né? Ele não destruiu a humanidade ali e pintou o céu com lindas cores para que nós pudéssemos ver ali, para que a gente pudesse ver Deus revelado em amor, em graça. E eu sei que falar de aliança, falar de sacrifício, pode parecer uma dureza, né? Pode parecer falar de um Deus rígido, de um Deus que requer, né? De um Deus irado. Mas é impressionante que aonde a ira de Deus nos imputa a sua justiça, a graça de Deus se faz abundante em nos resgatar. Se faz abundante em nos salvar. Né? E a revelação da justiça de Deus é justamente para que, quando nós estejamos no nosso dia a dia, aonde quer que nós vamos, nós saibamos que essa vida redimida, essa imagem que, enquanto peregrina nessa terra, é uma imagem turva, não é aquela imagem perfeita, mas que um dia, com o corpo glorificado no céu, nós vamos refletir a exatidão da glória de Deus, né?
mas que enquanto aqui, essa justiça me lembra todo dia que essa carne precisa ser negada, né? Nós precisamos agir com temor e tremor diante desse Deus. E essa fidelidade do Senhor está justamente nisso. Nós podemos trilhar por caminhos. Diante de uma aliança com Deus, a gente pode passar do lado de cá, né? Da metade do animal, a gente passa pelo lado de fora, passa pelo outro, desvia do caminho. Mas o Deus que passa pelo meio é aquele Deus que te puxa pela mão, te cerca e fala: olha, viva a aliança que você tem comigo. Vem viver essa aliança que você tem comigo. Eu estou agindo com graça com você, filho meu. E é isso que eu quero que você reflita nessa noite. Não importa por quais caminhos você tem andado, tem um Deus que tem passado, que tem cumprido, que tem pagado o preço para que você pudesse encontrar a redenção. Esse é o Deus que, desde o início da história, apontou para a tão grande salvação que Ele tinha para a humanidade. Agora, eu não vou me demorar mais muito, minha palavra é curtinha, mas eu espero que ela fique no coração de vocês. Eu quero abrir o texto do qual eu gostaria que vocês guardassem essa noite. Quero que vocês abram em João, no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 48. E antes de ler, eu vou dizer uma coisa muito importante. Em cada uma dessas alianças que a gente viu o Deus Pai se revelando, Ele se revelava de uma forma. Ele disse assim, no começo do texto que a gente leu, de Gênesis 15, no verso 7, ele falou bem assim com Abraão: eu sou o que te tirou da terra de Ur. E essa palavra, eu sou, reflete o ser de Deus. É assim que ele fala com Moisés, quando Moisés chega para ele e fala assim: mas eu sou gago, eu sou incapaz, eu sou tão imperfeito, eu não tenho capacidade de liderança. Como que eu vou chegar lá na frente do faraó, o rei do Egito, falar para ele o que ele tem que fazer? Quem que eu vou falar para ele que está me enviando? E Deus aumenta a fonte do Word. E em letras garrafais ele diz assim: eu sou. Diga a ele que o grande eu sou te enviou. Assim como ele também se identificou assim com Abraão. E assim Deus se revelou em cada momento em que ele fez uma aliança. É com esse vocativo, eu sou. E deixando um gancho para amanhã, aonde vocês vão ouvir sobre o Filho de Deus, eu queria deixar uma circunstância da qual Jesus passou, né? Nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 48. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que você é samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai,
e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quando Jesus diz eu sou aqui, quem entendeu? Os fariseus entenderam muito bem, por isso eles pegaram em pedra. Os fariseus entenderam muito bem. Antes que Abraão era, eu sou. Assim, Jesus se revela. E aqui, eu queria dizer o seguinte: a religião, ela tem o papel de revelar a graça de Deus ou de deixar acontecer como aconteceram com os fariseus, que pela sua religiosidade ficaram cegos e não reconheceram. Não vou pedir para vocês abrirem, não, mas eu quero fazer menção também de Colossenses 1. Colossenses 1, ele vai falar da primazia de Cristo, mas ele vai fazer referência direta a Deus Pai, porque ele fala o seguinte sobre Cristo: ele é a imagem do Deus invisível. Isso faz a gente pensar sobre a misericórdia de um Deus Pai, que se revela realmente de modo gracioso, que resolveu se fazer um cordeiro. Será que faz mais sentido agora pensar numa coisa que a gente tanto canta, que fala assim: desceu de sua glória, né? Deixou de vir do seu trono, saiu do seu trono e veio, nasceu na manjedoura, se fez homem, né? Gente, nós estamos diante de um Deus que era, que é e que há de vir. E eu não sei vocês, mas o meu coração treme quando eu imagino Jesus dizendo essas palavras aos fariseus: Abraão me viu. Abraão me viu. E antes que ele era, eu sou. E eu imagino a tonalidade da voz de Jesus se assemelhando à voz que Moisés ouviu na sarça ardente.
Eu imagino se a gente pudesse ver isso numa big produção cinematográfica, a gente vê as telas divididas, né? Jesus ali humilde, sendo ameaçado com pedras ao dizer essas palavras, e na outra tela uma sarça ardente, e a voz do Pai dizendo: eu sou. Em perfeita simetria com a voz do Cristo dizendo: antes que Abraão era, eu sou. E assim, tão grande salvação nos é dada pelo Deus Pai. E assim, a palavra de Deus nos mostra graça desde a fundação dos tempos, desde quando a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Ali, a graça de Deus já estava perdoando a todos que viriam a ser, porque Deus já era. E esse perdão, essa graça, esse favor, ele nos é dado aqui, hoje, nesse tempo, nesses dias. Esse favor nos é entregue nesse presente século, onde nós temos testemunhado tantas coisas. Eu não sei você, mas a Inêsa sempre brinca com a gente assim, né? A gente faz parte dos 40 mais. E eu falo assim, tamo mesmo, porque eu tenho visto as coisas no mundo e eu falo, alguém pisa no freio, porque as coisas estão acontecendo rápido demais, está tudo mudando rápido demais, né? E muitas vezes o formato das coisas tem sido condição para a própria comunicação. Parece que a gente só consegue se comunicar diante de determinados formatos que estão sendo aceitos e, meu Deus, me ajuda a acompanhar. Né? Ou então alguém freia para eu tentar primeiro digerir o que está acontecendo, porque amanhã já mudou. Né? Mas é diante dessa realidade, diante de tanta frieza, né? Vivendo um momento em que nós estamos saindo de uma pandemia, onde há menos de 2 anos nós estávamos muitos de luto, muitos lutando para sobreviver, né? Aquele que não estava de luto estava em luta, né? E Deus nos trouxe até aqui. E no seu bendito propósito, Ele queria que essa graça nos fosse revelada através dos tempos, né? E o Deus Pai, tão grande, tão maravilhoso, que criou os céus e a terra, se revelou a nós com tão grande salvação. E para que essa salvação fosse ainda maior, Ele veio apontando para ela através da história, né? E essa frase de Jesus, no verso 58, do capítulo 8 de João, é a que eu queria que você ficasse na cabeça hoje. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui o Pai se revela. Amém? Era essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Desejo de todo o coração que ela tenha abençoado. E quero que vocês pensem, é tempo de se achegar a esse Deus. Não importa pelos caminhos aos quais você tem andado. O Eu Sou te chama, te pega pela mão e quer refazer a aliança contigo. Ele não se importa com nada. Ele só quer refazer essa aliança contigo. Amém?